Saudações, gente bonita. Mestre Leider falando. Em Goiás são 6h30 da manhã. Fazem 21 graus. O dia amanheceu bonitão. Não tá aquele céu muito azul, que é do mal, né? Pra quem mora longe do mar. E tá um vento muito agradável. Hoje, finalmente, eu vou falar da China. A China. A China é um país que, cara, eu diria que tem o melhor sistema político do mundo. Para começo de conversa. É o melhor sistema político do mundo. Não, Leila, mas você é anarquista? Sou. Mas eu entendo que a China tem 1.430 bilhões de habitantes. Não dá para construir uma sociedade anárquica com 1.430 bilhões de habitantes em dezenas de cidades com mais de 1 milhão de habitantes, cercada por inimigos. Isso não rola, simplesmente não rola. Eu penso de verdade, antes da gente falar sobre a China, eu penso de verdade que o problema, cara, que dia bonito, que dia lindo, uau, que o problema das pessoas, de muitas pessoas, não todas, né? Mas o problema de muitas pessoas é querer achar uma resposta para tudo. Não existe isso. Se as perguntas são diferentes, se as condições das perguntas são diferentes, não há como as respostas serem iguais. Você não pode simplesmente pegar o sistema político chinês e aplicar, sei lá, no Suriname, porque são questões diferentes. Veja o caso do anarquismo, doutrina que eu particularmente defendo. Eu não defendo ela como solução para a humanidade, ela não é uma solução. Eu até acredito que a solução é dada pelos palestinos, por um palestino específico. Ame, não julgue, não condene e perdoe. Essa é uma solução universal. Se todas as pessoas amassem uns aos outros, não julgassem uns aos outros, não condenassem uns aos outros, perdoassem uns aos outros, o mundo seria de fato muito melhor. Então, essa é a exceção que acho que confirma a regra. Mas, de um modo geral, quando você pensa em sistema político, cara, você não pode simplesmente chegar na China, né? 5.000 anos de história, 2.500 anos de história, mesmo assim, chinesa mesmo, não do povo do país, e falar, ó, você vai adotar o anarquismo. Como assim adotar o anarquismo? Os chineses gostam de ordem, eles precisam de ordem. Porque são muitas pessoas. É uma sociedade complexa, dinâmica. E não dá para você viver sem ordem. Eles também não querem ser dominados por potências estrangeiras que se aproveitem da falta de ordem. Certo? Então, o sistema político chinês, nesse sentido, é o melhor do mundo porque ele se adequa perfeitamente à China. Deixa eu mostrar um videozinho pra vocês. Muda-se os partidos políticos. Tô viajando muito ou não? Não, você tá do céu. Porque eu tô tentando entender. Eu tô achando espetacular, cara. Pô, legal. Aqui no Ocidente, fica a mudança de partidos 100 anos. Só que as políticas não mudam. Exato. Na China o partido não muda, só que a política muda o tempo inteiro. A política tá mudando sempre? O tempo inteiro. Por quê? Porque na China eles têm um esquema, eles têm uma piração com pesquisa de opinião. Então, eles gastam bilhões de dólares por ano com pesquisa de opinião. Pra saber das pessoas o que elas acham das coisas, entendeu? E você acha que essas pessoas dizem livremente o que elas pensam ou elas têm medo de represália? Tão livremente, por exemplo, que começou a ter muita denúncia. Negócio do iFood. Esse trabalho de quase escravo aqui no Brasil. Mas lá tem o iFood? Já vou chegar lá.
iFood. Né? Aqui no Brasil... Aqui você tá falando? Não, aqui não é trabalho precário? Sim, total. Na China, pior ainda. Mas tem esse serviço lá? Tem lá. O iFood deles? Aí, ou é iFood mesmo? Não, é o Meituan, que é uma empresa como o iFood. Tá. Aí chegou tanta reclamação dessa... Reclamação dos trabalhadores ou de... Trabalhadores da sociedade. Tá. Tanta reclamação de trabalhadores da sociedade que o Xi Jinping acordou no dia e falou, olha... a Meituan vai ser multada em 300 milhões de dólares, vai ser obrigada a pagar direitos trabalhistas para esses trabalhadores, assim como seguro-saúde, etc, etc. Então, vão ser trabalhadores legais. Não gostou? Vai embora daqui. Tutoria de ensino privado, que é um mercado de 150 bilhões, que estava abrindo um fosso entre litoral e interior. Entre classe média urbana, que podia pagar uma tutoria para os seus filhos estudarem para entrar na universidade, e um camponês não podia. Né? A China, tanta reclamação dos camponeses. Meu filho não tem como concorrer com esses caras aí, porque meu filho não tem condições de pagar uma tutoria privada. Tá lá atrás, nessa corrida. Tô lá atrás. O que acontece? O Xi Jinping acabou com esse mercado. Criou uma tutoria estatal. E o que acontece em Pequim e Xangai? Né? Em Pequim e Xangai, as casas mais valiosas, o aluguel mais caro é perto de escolas onde o ensino é melhor. Entendi. Faz sentido. Aí o que acontece? O governo chinês obrigou agora os diretores de escola e os professores das melhores escolas fazer um rodízio? Rodízio no mundo, na China inteira. Entendi. Isso é demanda do povo, cara. Mas às vezes que você foi lá na China, você vê algum tipo de revolta na rua? Tem manifestação na rua? Tem gente protestando? Você viu alguma vez isso? Eu vi camponês protestando. Como que é o protesto deles? Cara, porrada. Na rua? Porra, na rua, pô. Porrada? Tiro porrada e bomba, claro, pô. E a polícia abafando? Como que Cara, a forma como a coisa tava... O que acontece como a rede social hoje rapidamente leva à tona. Entendi. A resposta é muito rápida, entendeu? Aquilo acaba não crescendo. Acaba não crescendo. Então, logo se pergunta qual que é a demanda e vamos resolver. Mas eu vi protesto de camponeses. Por quê? O que acontece? Com a expansão da urbanização, o que aconteceu muito na China? Muita acumulação por desapropriação. Então você desapropriava uma terra camponesa e pagava 10 vezes menos o valor. Porra, os caras... Ficaram putos. Vamos parar com essa porra, entendeu? E começou a acumular protesto, até ter os protestos de 2010 que sacudiram o país. Em 2010. O que aconteceu? Não, mas várias revoltas camponesas espalhadas pelo país. Por causa desse motivo? Ou de vários problemas acumulados. Vários. A China, sabe? A China não é um país que é bonito também. Tem vários problemas, né? E nas cidades, de forma coordenada, as 2010, revoltas. 2010, foi um ano paradigmático na China. E aí? A partir daí muda-se a chave para o quê? Para uma maior atenção às questões sociais, né? Para uma maior atenção às questões sociais. Por exemplo, saúde pública, né? Ampliação do serviço de saúde pública. Né? Direitos dos trabalhadores. Ou seja, a China é o país do mundo em que os direitos dos trabalhadores mais avançam no mundo. E isso segundo... Férias... Tudo. E isso segundo o World Trade Report da Organização Internacional do Trabalho. Também não é opinião minha. Então, avança-se os direitos sociais na China como o quê? Como resposta a isso. Entendi. Porque se deixar, os caras derrubam o governo, cara. Entendeu? Pra mim isso é liberdade. Derruba mesmo? Derruba, claro. Some have decided a priori what kinds of changes they want to see, and only such changes can be called political reform. The truth is, political reforms have never stopped. Compared with 30 years ago, 20 years ago, even 10 years ago, every aspect of Chinese society, how the country is governed from the most local level to the highest center, are unrecognizable today. Now, such changes are simply not possible without political reforms of the most fundamental kind. Now, I would venture to suggest the party is the world's leading expert in political reform. The second assumption is that in a one-party state, power gets concentrated in the hands of the few, and bad governance and corruption follow. Indeed, corruption is a big problem, but let's first look at the larger context. Now, this may be counterintuitive to you. The party happens to be one of the most meritocratic political institutions in the world today. China's highest ruling body, the Politburo, has 25 members. In the most recent one, only 5 of them came from background of privilege, so-called princelings. The other 20, including the president and the premier, came from entirely ordinary backgrounds. In the larger central committee of 300 or more,
the percentage of those who were born into power and wealth was even smaller. The vast majority of senior Chinese leaders worked and competed their way to the top. Compare that with the ruling elites in both developed and developing countries, I think you'll find the party being near the top in upward mobility. The question then is, how could that be possible in a system run by one party? Now we come to a powerful political institution, little known to Westerners, the party's organization department. The department functions like a giant human resource engine that will be the envy of even some of the most successful corporations. It operates a rotating pyramid made up of 3 components: civil service, state-owned enterprises, and social organizations like a university or a community program. They form separate yet integrated career paths for Chinese officials. They recruit college grads into entry-level positions in all 3 tracks, and they start from the bottom, called Keyuan. Then they could get promoted through 4 increasingly elite ranks: Fuke, Ke, Fuchu, and Chu. Now, these are not moves from karate kids, okay? It's serious business. The range of positions is wide, from running healthcare in a village to foreign investment in a city district to manager in a company. Once a year, the department reviews their performance. They interview their superiors, their peers, their subordinates. They vet their personal conducts. They conduct public opinion surveys. Then they promote the winners. Throughout their careers, these cadres can move through and out of all 3 tracks. Over time, the good ones move beyond the 4 base levels to the Fuju and Ju levels. There, they enter high officialdom. By that point, a typical assignment will be to manage a district with population in the millions or a company with hundreds of millions of dollars in revenue. Just to show you how competitive the system is, in 2012, there were 900,000 Fu Ke and Ke levels, 600,000 Fu Chu and Chu levels, and only 40,000 Fu Ju and Ju levels. After the Ju levels, the best few move further up several more ranks and eventually make it to the Central Committee. The process takes 2 to 3 decades. Does patronage play a role? Yes, of course. But merit remains the fundamental driver. In essence, the organization department runs a modernized version of China's centuries-old mentoring system. China's new president, Xi Jinping, is son of a former leader, which is very unusual, first of his kind to make the top job. Even for him, the career took 30 years. He started as a village manager, and by the time he entered the Politburo, he had managed areas with total population of 150 million people and combined GDPs of 1.5 trillion US dollars. Now, please don't get me wrong, okay? This is not a put down of anyone, it's just a statement of fact. George W. Bush, remember him? This is not a put down. Before becoming governor of Texas, or Barack Obama, before running for president, could not make even a small county manager in China's system. Winston Churchill once said that democracy is a terrible system except for all the rest. Well, apparently he hadn't heard of the organization department. Westerners always assume that multi-party election with universal suffrage is the only source of political legitimacy. I was asked once, the party wasn't voted in by election. Where is the source of legitimacy? I said, how about competency? We all know the facts. In 1949, when the party took power, China was mired in civil wars, dismembered by foreign aggression. Average life expectancy at that time, 41 years old. Today, it's the 2nd largest economy in the world, an industrial powerhouse, and its people live in increasing prosperity. Pew Research polls Chinese public attitudes, and here are the numbers in recent years. Satisfaction with the direction of the country, 85%. Those who think they're better off than 5 years ago, 70%. Those who expect the future to be better, a whopping 82%. Financial Times polls global youth attitudes, and these numbers, brand new, just came from last week. 93% of China's Generation Y are optimistic about their country's future. Now, if this is not legitimacy, I'm not sure what is. In contrast, most electoral democracies around the world are suffering from dismal performance. I don't need to elaborate for this audience how dysfunctional it is from Washington to European capitals. With a few exceptions,
the vast number of developing countries that have adopted electoral regimes are still suffering from poverty and civil strife. Governments get elected, and then they fall below 50% approval in a few months and stay there and get worse until the next election. Democracy is becoming a perpetual cycle of elect and regret. At this rate, I'm afraid it is democracy, not China's one-party system, that is in danger of losing legitimacy. Democracia chinesa segue o fio. Talvez você esteja sem entender, na prática, como funcionaria a democracia consultiva ou democracia de base na China. Afinal, não há muitos exemplos por aqui. Neste fio, eu trago o estudo de caso da província de Jiangsu. Vem comigo. A província de Jiangsu aderiu ao novo conceito de cooperação, consultoria e negociação para o público. Eles contam com a Câmara de Negociação adequada e funcionam como um elo entre a população e o governo. Em 2020, a Câmara de Negociação Adequada organizou e realizou mais de 8.100 atividades negociais em resposta a questões essenciais relacionadas ao Partido Comunista Chinês e governo. Desde coisas pequenas sobre o dia a dia até assuntos mais complicados sobre governança social. Mais de 60.000 cidadãos foram convidados a participar das consultas e mais de 4.200 problemas relacionados com a subsistência civil foram resolvidos. Enquanto isso, cerca de 23.000 sugestões relevantes foram oferecidas pelos participantes. Dessas sugestões, 60,87% foram implementadas e 18,79% foram transformadas em políticas ou regulamentos. Ou seja, uma média de quase 80% das demandas populares tiveram respostas. Além da população participar ativamente da política local, tal medida aumenta a legitimidade e os índices de aprovação do partido. E você, o que acha da democracia de base na China? Agora já me segue para não perder um fio. Evidentemente, não é um sistema de democracia burguesa, no qual, mesmo que você troque de partido, você não muda nada. É um sistema feito para favorecer os mais ricos, para os mais ricos, pelos mais ricos. Não. O sistema político chinês luta pelo povo, pelo Estado e pelo partido, porque o partido representa o povo. Uma coisa interessante na China é que nem o exército pertence ao governo. O Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da China, pertencem ao partido. É o partido que representa o povo, que garante a segurança do povo. Então, lá você não tem mamateiro, igual você tem no Brasil, militar traidor mamateiro que serve a outro país. Não existe isso na China. Perfeito? E também não tem militar mamateiro que serve a grandes corporações. É o caso dos Estados Unidos. O militar lá serve ao povo. Por isso está subordinado ao Exército de Libertação Popular. Eu gosto muito da ideia de democracia consultiva. Porque, deixa eu explicar para vocês qual que é o princípio filosófico da coisa, de tal maneira que possa haver uma compreensão. A democracia burguesa, ela evidentemente é feita para manter os interesses da burguesia, certo? É a democracia do tipo representativa, né? O povo escolhe representantes supostamente do povo, mas que nunca são do povo. Porque para você ser escolhido é necessário você ter recursos. Você ter dinheiro, você ter uma máquina de propaganda. Tudo isso custa caro. Se custa caro, qualquer coisa que custa caro pode ser comprada por quem tem dinheiro, não por quem é pobre. Isso é fácil entender. Vamos supor que eu faça uma receita com lagostinhas, não, lagosta e foie gras. Estou fazendo uma receita com lagosta, foie gras. E eu estou fazendo uma receita com tilápia e fígado de galinha. Todos podem fazer a receita? As mesmas receitas? Não. Se eu faço uma receita com ingredientes caros, você fala, ó, você tem que temperar com cardamomo, você precisa de açafrão verdadeiro, né? Eu tô
afastando essa receita das pessoas comuns. Aí no fim você coloca uns 100 gramas de caviar beluga. Então, eu criei uma distância enorme entre a receita e o público. E só quem comeu isso pode participar do nosso sistema. Isso é a democracia burguesa. A democracia burguesa é exatamente assim. Entende? Essa é a democracia burguesa. Só quem tem dinheiro consegue participar da democracia burguesa. Eventualmente, uma exceção confirma a regra. E, bom, o sistema não funciona por causa disso. Porque é feito... Oh, coitado do passarinho. Porque é feito para não funcionar. É feito para beneficiar uma das classes sociais, no caso a burguesia. Que é óbvio, né? Veja abre aspas, democracia dos Estados Unidos. Principalmente o sistema do voto distrital. A AIPAC, que é uma organização controlada pelo Estado de Israel, controla quem é eleito nos Estados Unidos. Porque como o voto é distrital, basta despejar dinheiro do candidato que defende os interesses de Israel, como o atual novo presidente da Câmara. Sionista roxo. Certo? Você despeja dinheiro no candidato que defende os interesses do seu país, no caso Israel, ou, se não rola, inicia uma campanha caluniosa contra quem fala mal. Foi assim que destruíram a carreira do Jeremy Corbyn no Reino Unido. Controlando o dinheiro, você controla o sistema político. Qual que é a ideia do Centrão? Usar recursos públicos para financiar as próprias eleições. Essa é a ideia. Então, o sistema de democracia, né? Essa democracia burguesa não funciona. Ah, mas e se funcionasse, sei lá, se fosse justo, continuaria não funcionando. Pelos motivos que Aristóteles explicou muito bem. Democracia só é possível entre iguais. Que se você é escravo do dinheiro ou do trabalho, e aí ele está falando que agricultores e comerciantes não poderiam votar, você vai trabalhar para o dinheiro ou não vai ter tempo de refletir. Correto? Você não vai ter como refletir, você não vai ter tempo. Democracia sem reflexão. E aí entra o problema. Se cada pessoa, independente de tudo, é um voto, você vai colocar o destino das pessoas, da sociedade, do Estado, na mão da maioria das pessoas que, a gente sendo honesto, elas não são necessariamente muito espertas, muito inteligentes, muito reflexivas. Olha a pessoa comum, eu não estou falando de estudo, não tem nada a ver com estudo, não. Olha a pessoa comum. Pessoa comum é boçal. De verdade, a pessoa comum é boçal. Ideias boçais, atitudes boçais, uma vida imersa no clichê, no lugar comum, no ordinário, no vulgo. Então, deixar uma sociedade inteira ser comandada exatamente pelo vulgo, pelo ordinário, pelo clichê, pelo facilmente manipulado, não é uma ideia inteligente per si. Então não é questão da burguesia dominar o Estado e por isso a democracia burguesa não funcionar, que é evidente. A questão é que o próprio pilar mestre filosófico da burguesia não tem como funcionar. Exatamente porque se cada pessoa é um voto, a maioria vence, a maioria tende a ser bastante estúpida. Certo? A maioria tende a ser bastante estúpida, então não tem como funcionar. Isso é óbvio. Nenhum sistema baseado nessa premissa pode de fato dar certo. Ah, gente, para quem nunca viu, acho que é para cavar poço, né? Não tem como dar certo. Simples assim. Já o sistema chinês, vamos falar sobre o sistema chinês. Primeiro, a China não é bem um regime de partido único. Isso você está falsificando um pouco.
pode haver independentes. Mas vamos tratar a China como um sistema de partido único. Gente, eu gosto de cãezinhas. Mas a gente tem que convir que o hábito de pegar o lixo e sair rasgando que os cachorros de rua têm é paia. Sabe, muito paia. Vou ter que deixar daqui pra frente preto e branco, porque a cidade tá imunda. Eu não vou culpar o prefeito não dessa vez. A culpa é dos cachorros. Certo? Eles pegam, o que eu já vi acontecer muitas vezes. Eles pegam o lixo e rasgam. E aí, né, acontece isso que vocês estão vendo aqui agora. A cidade vira um lixão. É muito difícil, porque são trabalhadoras, principalmente, são trabalhadoras que limpam isso aqui todos os dias. E o trabalho delas não é facilitado. Por isso. Olha lá, por que a gente tem que andar atento? Não sei se vocês viram, aquilo era um pitbull. Eu percebi ele me percebeu. Eu afastei, mas olhando de soslaio, para ele perceber que eu estava olhando ele, portanto estava atento. Aí vocês pensam como é que a merda acontece. A mulher dona do pitbull abriu a porta por um tempinho, provavelmente para entrar no carro e ir para trabalhar. Mas esse tempinho, se no meu lugar tivesse passando uma criança, crianças são desatentas, não tem percepção para essas coisas. Aquele pitbull, a chance dele atacar é razoável. É assim que as merdas acontecem. Ah, mas vacilei 10 segundos, é o que precisa. 10 segundos de vacilo. A decisão de não levar o colete salva-vida. A decisão de deixar o pitbull sair para me despedir dele. Essas decisões custam vidas. Certo? Eu, porque tenho um certo receio de cachorro que pode morder a gente, eu fico muito atento. Mas aí vocês pensam, voltando inclusive ao que nós estávamos falando, a maior parte das pessoas não percebe e vota. Certo? A maior parte das pessoas que vota é assim. Correto? E o sistema chinês, ele é sábio primeiro porque nem todos os chineses entram no Partido Comunista Chinês. É estimado 1 em cada 12. É o maior partido do mundo. São mais que 120 milhões de pessoas. Então, 1 em cada 12 chineses pertence ao Partido Comunista Chinês. O que é interessante por 2 motivos. É amplo o suficiente para que qualquer chinês aspire a entrar, mas não amplo demais para que todo chinês entre. Toda sociedade tem aquelas pessoas como o Milley, que, cara, indiferente de qualquer coisa, o Milley tem problemas mentais. Eu não vou começar a praticar aqui, deve ter um nome para isso, né? Eles têm nome para todo tipo de coisa. Mas eu sou autista, tenho transtorno de espectro autista. Não sei se isso me impediria de exercer determinados cargos. Mas se eu fosse esquizofrênico, com certeza isso me impediria. Você não pode eleger um presidente esquizofrênico, paranoide. Por razões, eu acho que auto-evidentes, né? Por razões, eu creio que auto-evidentes. Todos os pés de laranja da cidade eram assim. Antes da invenção da muda. O que é que tem hoje, né? Enxertada. Isso é um pé de laranja legítimo. Vou até pegar umas folhas para fazer arroz doce. Pegar umas folhas e fazer arroz doce. Eu ia comprar pão, mas eu quero arroz doce. Minha mãe faz um arroz doce ótimo, mas ela usa leite condensado, cara. E leite condensado não dá pra mim, porque eu tenho diabetes. Fica doce demais. A comida goiana doce, ela é muito doce, sabe? O bolo é muito doce.
tudo é muito doce. Então hoje eu vou comer arroz doce, sem a porcaria do leite condensado. Mas voltando ao caso aqui. Primeiro, nós estamos falando do sistema chinês, né? Você não deixa pessoas com... O Bolsonaro, qual que é o problema do Bolsonaro? São vários problemas do Bolsonaro. Mas o principal é que ele é limítrofe. Ele é burro. Não é possível que ninguém nunca percebeu. Ah, ele tem problema de caráter, ele é miliciano. Não, tem um punhado de coisas assim, sim. Mas essencialmente ele é burro. Ele tem inteligência limítrofe. Nenhum sistema que permita um Milei da vida, ou um Bolsonaro da vida, chegar a um cargo de vereador, tem como dar certo. Perfeito? Então, exigir filiação ao partido e ter critérios para filiação do partido evita na raiz, corta na raiz muitos problemas futuros. Muitos problemas futuros. Drogaditos não podem entrar no PCCH, traidores, criminosos. Então, né, você impede todos, nesse primeiro corte, entrar no partido, você já impede muita coisa ruim de no futuro prejudicar toda a população. Segundo ponto. Vamos agora à ideia de democracia consultiva. A democracia consultiva é boa porque você consulta quem você deve consultar. O povo. Não existe o povo no sentido político que como resposta para os problemas. Se eu tenho um problema, vou pegar, por exemplo, aqui o problema que eu acabei de mostrar. Os cachorros. Cachorro de rua que fica esparramando lixo na cidade, e cachorro que é potencialmente mortal. Um pitbull pode matar uma pessoa. Então, eu quero solucionar o problema dos cachorros. Por que eu vou consultar os físicos? Só um momento. Por que eu vou consultar os químicos? Por que eu vou consultar as pessoas que odeiam cachorros? Por que eu vou consultar os marceneiros? Por que eu vou consultar os médicos? Não tem nada a ver com a questão dos cachorros. Eu vou consultar pessoas especialistas em comportamento canino. Vou consultar veterinário, posso consultar biólogo, posso consultar urbanistas, posso consultar advogados, certo? E pessoas que trabalham com cães, que querem ajudar no problema, não pessoas que querem eliminar cães. Então não precisa do voto de todo mundo, não faz sentido nenhum o voto de todo mundo. Eu tenho que consultar as pessoas afins ao problema. Eu consulto essas pessoas e vejo o que elas têm para dizer. E aí pessoas do partido que já mostraram suficiente competência para tomar decisões, vendo as opções oferecidas por quem entende do problema, tomam as decisões. Então o sistema de democracia consultiva chinês é ótimo. Não ser vinculativo é ótimo. Porque toda solução é ad hoc. E uma solução ad hoc é sempre a melhor solução, exatamente pelo que eu falei no começo do vídeo. Exatamente pelo que eu falei no começo do vídeo. Se os problemas são específicos, as soluções são específicas. Quanto mais genérico ou geral é um problema, mais genérico ou geral é a solução. Isso tem que ser consultado por pessoas com cada vez mais poder, cada vez mais amplitude. Mas essa é a base de uma estrutura piramidal de base larga, que é o sistema político chinês. É uma estrutura piramidal de base larga. No nível das aldeias, todas as aldeias têm um representante do povo, né? Na forma do Partido Comunista Chinês. E cada aldeia elege o seu chefe. Esse chefe, eleito pelo povo, dentre os membros do Partido Comunista Chinês, vai ser fiscalizado por um comissário do povo, que não é da aldeia. O comissário do povo é externo à aldeia. Ele só vai ver se as regras do Partido Comunista Chinês
estão sendo cumpridas ou não. Se não for cumprida, ele tem o poder de depor a pessoa que os aldeões elegeram. Porque ele não está cumprindo as regras, ele tem meta, ele é um trabalhador. Não é uma casta igual aqui no Brasil. O trabalhador, o chefe da aldeia, é um trabalhador, cara. Ele está lá para exercer um trabalho que é administrar bem a aldeia. Se ele não faz bem esse trabalho, ele tem que ser demitido. E isso não pode causar grandes transtornos para a sociedade. Certo? A verdade é essa, não pode causar grandes transtornos. Pera aí. Então a gente tem que falar. Nós vamos falar. Foi sobre isso. Agora tem um ótimo dia, né? Eu só vou ficar na minha mãe um pouquinho de tempo. Depois eu tenho que voltar para casa, que hoje à tarde eu tenho encontros com os correios e com médicos e com laboratórios. Até mais. Tenha um ótimo dia. Que eu comprei leite para fazer o arroz doce e comprei uns pão de queijo para mim. Mas eu não comprei pão. Não tô afim. Eu quero arroz doce, sem leite condensado. Mas voltando. Gente, é óbvio que um sistema que impede a entrada de elementos que não colaboram, nem podem colaborar, que provavelmente nem tem a intenção ou como colaborar, e um sistema que consulta o povo, mas as pessoas certas para situações ad hoc, é um sistema que funciona. E é por isso que a China é a maior potência econômica do mundo, maior potência comercial, maior potência agrícola, maior potência industrial do planeta. Porque o sistema funciona de fato. Os chineses são profundamente individualistas. E o irônico é que o sistema previsto por Adam Smith, que se todos fizeram o que é melhor para si, o melhor para todos estará feito, ele é falso, claro. Que na base do egoísmo, né, você não consegue construir nada socialmente interessante para a sociedade. A sociedade é mais que a soma dos indivíduos. A Margaret Thatcher, quando falou sociedade não existe, ela está falando um truísmo. Ela era uma babaca. Ela era uma babaca. Uma mulher que fez a carreira política negando leite para criança é uma babaca. E é por isso que a população da Inglaterra, da Escócia, do Reino Unido inteiro, comemorou nas ruas o passamento dela para o inferno. Certo? Comemorou. A morte dela foi comemorada ensandecidamente pela própria população. Os liberais que gostam de citar ela não falam isso, né? Mas essa é a verdade. Fato é que você precisa de ideias gerais para a sociedade como um todo, mas precisa de ideias que salvaguardem o indivíduo. A China respeita o indivíduo, respeita a propriedade individual, mas a sociedade está acima, o partido está acima, o povo está acima. E isso é muito importante, tanto que conseguiu conduzir a China onde ela está. Perfeito? O sistema político chinês é admirável. Xi Jinping, ele até foi criado como um príncipe, que é um nome que se dá a filhos de figurões do Partido Comunista Chinês. Mas depois o pai dele caiu em desgraça. Ele teve que tentar 8 vezes ingressar no Partido Comunista Chinês, até finalmente ser aceito. Ele é professor, era professor, né, de engenharia mecânica da melhor e maior universidade da China, a Universidade de Beijing. E galgou os cargos no partido desde o princípio. Certo? Na China funciona assim, você ganha um cargo. As pessoas que querem, né? Se capacitam, você tem que querer e tem que se capacitar. Você tem que ser do partido, você tem que querer e tem que se capacitar. Cumprindo essas 3 regras, você ganha seu primeiro cargo, que é normalmente humilde. Exercendo bem, você vai sendo promovido. É assim que funciona. É assim que funciona. Não tem eleição para governador. O governador é indicado entre pessoas que já mostraram saber administrar. O governador de uma grande província, uma província importante,
antes de ser governador dessa província importante, ele muito provavelmente foi governador de uma província não tão importante assim. E antes de ser governador de uma província não tão importante assim, ele provavelmente foi prefeito de uma cidade importante. Mas antes disso, ele foi prefeito de uma cidade não tão importante assim. Certo? São indicados. E o trabalho deles é fiscalizado, porque você indica o prefeito, indica um governador e indica um comissário do povo, que é alguém do partido que vai estar lá fiscalizando o trabalho desse cidadão ou cidadã. É assim que funciona na China. Sem eleição. Não para esses níveis. Para o nível local, sempre tem eleição. Porque as pessoas no nível local tendem a saber o que é melhor para elas. Certo? E aí, elas, dentre os membros do partido, escolhem o que elas julgam mais competentes. Mas pelo sim, pelo não, sempre tem um comissário do partido vindo de fora para fiscalizar se ele está realmente realizando um bom trabalho. E na China, governadores podem ser executados. Como banqueiros podem ser executados, como mega empresários, não tem dessa. A lei é para todas, a lei é para todos. Ela não é um instrumento para manter o privilégio de alguns e favorecer a corrupção. É claro que a corrupção é um problema em qualquer sociedade que não for suficientemente vigiada e punida. Foucault, nisso ele estava correto, vigiar e punir. O sistema chinês funciona admiravelmente bem. E a prova incontestável que ele funciona bem, que a democracia burguesa não funciona, é o estado decrépito das democracias ocidentais. Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, ou de países que imitam, né? Como o Brasil. Compare isso com a situação da China e do Vietnã. Ou com a Coreia, um país minúsculo, que tem programa espacial, bomba atômica, míssil hipersônico, ciência de ponta e consegue se sobreviver. Isolado praticamente pelo mundo inteiro. É um sistema que funciona. Certo? Então, Leila, você não ia falar da geopolítica chinesa? Claro que eu vou. Mas primeiro eu preciso que todos vocês compreendam mais ou menos quem sou eu, né? Comparado a grandes especialistas de China que nós temos por aqui. Mas como o sistema político chinês funciona. Porque é político. Guerra não é política por outros meios? Então, se guerra é política por outros meios, a política importa. E a gente tem que falar de política. Certo? A gente tem que falar de política. Quando a gente não fala de política, olha o que acontece.